Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Judas, versículos 24 e 25. Hoje concluímos a exposição dessa epístola tão significante e maravilhosa que o Senhor nos deu. Judas, versículos 24 e 25. Assim diz o Senhor: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Senhor Deus, tua palavra foi lida e agora será proclamada aos nossos corações. Rogamos a ti, ó Santo Espírito, que nos dê o devido entendimento e que nos ilumine para guardar a tua verdade e vivermos por meio dela para o louvor da tua glória. Nos livra do mal, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os versículos que nós lemos agora, meus irmãos, encerram essa breve, porém importante epístola escrita por Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus. Ao longo de seus 23 versículos antecedentes, nós vimos que o autor exortou os cristãos sobre os perigos existentes no falso ensino e da comunhão com os falsos mestres. Ele exemplificou e profetizou acerca do fim de todos aqueles que negam o senhorio de Cristo, de todos aqueles que confundem a graça com a libertinagem e ignoram os mandamentos do Senhor. Mostrou-nos também que a apostasia é algo real e extremamente perigoso, e que por causa disso, ele então nos admoesta para sermos firmes na fé que nos foi confiada, reconhecendo a necessidade do amor, a necessidade da graça e da misericórdia de Jesus Cristo. Ele também os exortou quanto à superioridade e à importância do Evangelho, transmitindo a eles por meio dos apóstolos, o qual deveriam então guardar como um tesouro precioso em seus corações. Agora, veja, nosso autor encerra sua carta através de uma doxologia, uma das mais belas e significantes de todo o Novo Testamento. As doxologias, meus irmãos, são um tipo de gênero literário normalmente atribuído ao louvor. Trata-se de uma ordem para o louvor a Deus, que não obrigatoriamente necessita, por assim dizermos, do termo propriamente dito como louvor. Por vezes, essas doxologias podem também ser uma ordem para bendizer ou glorificar ao Senhor. Essas doxologias eram geralmente utilizadas como uma bênção ao final dos cultos cristãos nos primeiros séculos. E não era comum naquele período que as cartas ou epístolas, quer fossem de origem judaica ou helênica, fossem então concluídas por meio de doxologias. Na verdade, essa passou a ser uma das marcas distintivas ou principais características para os chamados escritos cristãos, e nesse caso, como se trata de uma epístola, das cartas cristãs. E bem sabemos, meus irmãos, que as cartas neotestamentárias eram lidas em voz alta para os crentes reunidos durante
o ajuntamento solene no dia do Senhor. Assim como a lei de Moisés era recitada em alta voz na sinagoga judaica no Shabat, assim também eram as cartas apostólicas lidas juntamente com os evangelhos e também com as escrituras do Antigo Testamento. No culto cristão, a leitura ou proclamação das doxologias geralmente eram seguidas por uma resposta confirmatória dos crentes que ali estavam presentes ao ajuntamento solene, através do que nós tão bem conhecemos, amém. E nesta epístola, meus irmãos, de Judas, a doxologia com que seu autor termina a carta se reveste de uma singularidade. E nós destacamos essa singularidade pelo fato de que, de modo impressionante, da dureza do restante dessa epístola, em específico, nesses últimos 2 versículos, o autor volta seus olhos para o Senhor num grande finale de louvor. Sendo assim, a carta se transforma, então, em uma palavra de auxílio, em uma palavra de fortalecimento para aqueles irmãos e para aquelas igrejas, a fim de que combatessem as heresias, que combatessem esses falsos mestres. Um auxílio, irmãos, que se torna muito mais eficaz do que um voto de bênção frente aos graves problemas e à tarefa que Judas os havia acabado de ordenar, como nós vimos nos versículos anteriores, 20 ao 23. Vejam que a tal ordem os deixou apreensivos, como diante de um grande desafio. Daí então surgir a pergunta, e naturalmente, por conta de nossas fraquezas, a dúvida: conseguiremos, pois, cumprir a tarefa que nos foi designada, sem que venhamos a cair, sem que venhamos a ser persuadidos pelo falso ensino? É a isso, irmãos, que Judas então responde esses últimos 2 versículos, o qual nós passamos a ler novamente, os quais ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Judas declara à igreja com as mais vigorosas palavras: lembrai-vos de que Deus é aquele que tem o poder de vos guardar de tropeços. Perceba aí, meus irmãos, que o verbo tropeçar, utilizado aqui na maioria das versões em nossa língua, não consta aqui no texto na língua original. Não existe esse verbo aqui. Na verdade, o que nós encontramos aqui é um adjetivo. O adjetivo grego aptaistos, uma palavra derivada de um outro termo grego, ptain, cujo significado básico é colidir, mas que também pode significar desencaminhar ou pecar. Esse termo é usado, por exemplo, em Romanos 11, versículo 11, quando Paulo faz a pergunta retórica: porventura tropeçaram para que caíssem? Com o mesmo sentido, Pedro também utiliza o mesmo termo em sua segunda carta, ao ordenar aos crentes que procurem confirmar a vocação e a eleição deles, para que assim não tropecem em tempo algum. No entanto, aqui Judas a usa
não no tocante aos perigos que eles incorriam em cometer pecados isolados. Mas a ideia aqui, meus irmãos, na utilização desse termo, é se referir ao impacto, à colisão, à pancada que uma heresia causa. E como essa heresia se torna, então, uma ameaça aos membros da igreja. É por isso, então, que ele declara de forma sublime que, diante desse impacto, que diante dessa a violenta pancada que são as heresias, o nosso Deus é suficientemente capaz, e somente Ele o pode fazer, que é nos proteger disso, que é nos livrar desse impacto da colisão, que são causados pela falsa doutrina. É somente Ele que nos livra de, ao colidirmos com o falso ensino, não tombarmos diante dele, mas permanecermos firmes. E, meus irmãos, somente no Senhor, eu e vocês, podemos nos tornar pessoas que verdadeiramente não se deixam derrubar, que não se deixam cair. E veja, muitas vezes somos assolados pelas dificuldades da vida, pelos problemas na família, pelas frustrações dos projetos que nós tanto almejamos realizar. São inúmeras situações, irmãos. É o jovem que não conseguiu fazer a faculdade que gostaria, é o pai que não conseguiu o emprego que almejava, é a mãe que não conseguiu fazer seu filho amar a Deus de modo verdadeiro. São tantos os problemas, irmãos. São tantas as adversidades que nos confrontam diariamente. E assim, em busca de algo novo que nos traga esperança, nós somos então conduzidos, tentados, seduzidos a ouvir os falsos mestres, com suas vãs filosofias, com seus pérfidos conselhos, métodos, promessas que jamais serão cumpridas. Assim nos alienam da realidade e nos roubam a verdade ao distorcê-la com mentiras. E muitos de nós sucumbem ao desânimo e à tristeza. E quando menos esperamos, a dor e a apatia, residentes agora tão desejados em nossos corações, convidam a incredulidade e a consequente apostasia para fazer morada em nossos corações. Isso me lembra o que diz Davi no Salmo 124. Davi, no Salmo 124, diz: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, teríamos sido engolidos vivos pela ira dos homens que se levantaram contra nós. E as águas impetuosas teriam nos submergido. Não é assim, irmãos, que muitas vezes nos sentimos? Porém, Davi diz: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles, mas salvou nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou o laço e nós nos vimos livres, porque o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Portanto, enxugue hoje o seu pranto, cesse hoje o seu temor, pois esse é o nosso Deus, o Deus da aliança, que diz: não temas, sou teu Deus, eu te fortaleço.
Sou eu que te tomo por tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. É por causa dessa verdade, irmãos, que Judas diz aos seus destinatários para confiarem no Senhor, pois somente Ele tem o poder para guardá-los dos tropeços. E não somente isso, somente Ele tem o poder para apresentá-los, veja aí o texto, com exultação, imaculados diante da sua glória. Em Mateus 24, versículo 24, Jesus descreveu seriamente os poderes de sedução do fim dos tempos como sendo do tipo que, se possível fosse, seduziriam até mesmo os eleitos de Deus. E, irmãos, diante de uma realidade como essa, sejamos honestos. Se aqueles irmãos que ouviram o Evangelho da boca dos próprios apóstolos de Jesus Cristo tiveram que presenciar alguns dentre eles sucumbirem ao falso ensino, quem de nós poderia então declarar: comigo isso não vai acontecer, comigo isso não pode acontecer? Abra sua Bíblia em Provérbios 16, versículos 18 e 19, por favor. Provérbios 16, versículos 18 e 19. O sábio diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Somente o Senhor tem poder para nos guardar, irmãos. Somente o Senhor. Observe que nessa afirmação existe uma certeza plena. E isso não exclui, antes inclui, toda a seriedade do engajamento pessoal e de responsabilidade humana. A exortação do versículo 21, no qual Judas diz: guardai-vos no amor de Deus, permanece válida aqui em paralelo a esta asserção da soberania de Deus, único, poderoso, suficiente para nos guardar. É aqui, irmãos, que reside, então, o inabalável alicerce para a confiança nos crentes. Essa confiança nunca está arraigada em nós mesmos. Não pode estar. Nunca está alicerçada nas nossas próprias forças, no nosso conhecimento, mas tão somente alicerçada na fé, daquilo que não vemos, porém cremos e confiamos em sua força e em seu poder. Vejam, olhar para o alto, meus irmãos, é simultaneamente também um olhar para a frente. E é isso que Judas tem em mente. Essa confiança tão premente na vida de nosso autor, e com a qual ele louva ao Senhor e chama os seus destinatários para fazer o mesmo, passa por essa realidade, não apenas no tempo presente, nem muito menos no que se passou, mas principalmente naquilo que está por vir. Observe que nosso autor move as suas ideias nos termos daquilo que chamamos de história da redenção. E a ideia aqui é que, por mais sério que seja o dia de hoje, com todas as suas lutas, com todas as suas dificuldades, com todas as nossas angústias e problemas, o fato é que nós sabemos que caminhamos em direção a um grande dia. Um grande dia. Um dia no qual se manifestará a glória de Deus.
E é interessante aqui, porque nesse sentido, o termo grego que é utilizado aqui, doxa, consegue preservar para nós o seu significado original, que é o esplendor de luz. Naquele grandioso dia, meus irmãos, tudo estará nitidamente sob a luz penetrante da eternidade. E diante dessa luz penetrante, dessa glória sublime e maravilhosa, tudo aquilo que é falso e fugaz, tudo aquilo que hoje seduz as pessoas, desaparecerá completamente. Para os perturbadores da igreja, para os falsos mestres, os hereges, e também para os falsos crentes que distorcem, pervertem a graça de Deus e não se submetem ou negam o senhorio de Cristo com suas práticas. Esse grande dia por vir é um dia para temer, irmãos, porque para estes será um dia de juízo. Porém, para os filhos da aliança, aqueles que perseveraram na fé, servindo fielmente ao seu Senhor, esse dia será o dia em que serão apresentados, e como diz Judas, com exultação, imaculados diante de sua glória. Observe aí, Judas usa a palavra imaculados. É interessante porque essa palavra é utilizada aqui num sentido cultual. É utilizada como uma oferenda que tinha que ser sem defeito e perfeita. Nesse dia, os filhos da aliança serão apresentados como filhos de Deus. Que contraste, irmãos. E que dia tão glorioso para o povo de Deus será esse dia. Esse será um dia de grande alegria, irmãos. Por isso ele diz que os crentes serão apresentados com exultação. Veja, exultação aqui é um regozijo, uma alegria enorme, literalmente. Diante dessa realidade, os crentes gritarão de alegria, irmãos, jubilosos. E não é para menos, não é mesmo? Não é para menos. Quando a igreja tem o privilégio de ver isso diante de si, veja, nós estamos falando de pessoas que estavam temerosas em cumprir aquilo que Judas havia ordenado nos versículos 20 a 23. Lembra que dos versículos 20 a 23, Judas dá ordens expressas acerca de como a igreja deveria se comportar diante dos falsos mestres e diante daqueles irmãos que haviam sido infectados, digamos assim, pelo falso ensino. Eles estavam temerosos sobre como eles enfrentariam essas pessoas que tinham, irmãos, não subestimemos esses falsos mestres, um poder de persuasão grande. É por isso que ele vem trazer essas realidades, irmãos. É o Senhor quem nos guarda. É Ele quem nos sustenta, porque Ele tem um propósito. O propósito é apresentar esses por quem Cristo morreu como seus filhos naquele grande dia. Então, diante disso, e aplicando essa verdade à sua vida, o que podem significar as aflições que passamos no tempo presente? O que são as dificuldades que passamos no tempo presente? Diante de uma realidade como essa. Veja,
Paulo diz em Romanos 8, 18. Abra sua Bíblia em Romanos 8, 18. E se você quiser, pode marcar aí na sua Bíblia. Veja o que Paulo diz em Romanos 8, versículo 18. Romanos 8, versículo 18. Paulo diz assim: tenho por certo. Ou seja, ele tem convicção, certeza absoluta. Ele é irredutível quanto a isso. Ele diz: tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, e são muitos, irmãos, que nós passamos todos os dias, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não podem ser comparados à glória que será revelada em nós. Diante dessa realidade, meus irmãos, percebam quão ínfimos, quão pequenos e insignificantes são os nossos sofrimentos no presente. Infelizmente, parece que muitos crentes esqueceram dessas realidades. Há aqueles que se apegaram em olhar apenas para o passado, não considerando o presente e sequer sem olhar para o porvir. Há também aqueles que se apegam somente ao tempo presente. Não conseguem enxergar o que foi feito e dito no passado e muito menos querem olhar para o porvir. É por isso que já não há mais tantos crentes que possuam uma profunda e uma necessária ligação com aquilo que nós classificamos como resistência, como coragem, como luta, disposição e esperança. Na verdade, as igrejas estão abarrotadas de pessoas desesperançosas. Sabe por quê, irmãos? Porque nunca vivemos um tempo em que as pessoas têm se apegado ao presente e às coisas desse tempo, como essa que estamos vivendo. E eu não falo isso pensando no mundo, porque os ímpios sempre fizeram isso. A minha preocupação é com aqueles que estão dentro da igreja, que professam crer em Cristo, mas que não vivem essas realidades. Os cristãos de hoje, vejam, têm evitado travar qualquer tipo de luta contra o pecado, contra a injustiça, contra o sofrer por amor a Cristo. Pelo contrário, eles querem entrar no ambiente dos ímpios sem serem percebidos. Ou talvez até querem entrar e se misturar com eles ali. Eles temem que alguém diga: você é crente, você é diferente. Não vamos. Muitos temem isso. Muitos temem a rejeição do mundo, porque estão apegados às comodidades, com as regalias que esse mundo oferece. Mas o que é isso, irmãos, diante daquilo que nos aguarda, diante da glória do porvir? São poucos os que vivem entre nós o agora, mas sem perder o olho
no porvir. São poucos os que acham conforto, consolo e razão para suportar as aflições desse tempo, confiando naquilo que nos aguarda. Vejam, todo o pensar e o aspirar dos primeiros cristãos, eu não sei se você sabe disso, mas eram inteiramente voltados ao porvir. Era direcionado para as últimas coisas. Esse povo ansiava por isso. O povo de Deus anseia por esse dia. Porque ele sabe que nós estamos aqui, mas isso aqui não é o nosso lugar. Somos estrangeiros. Comparado à promessa que temos do novo céu e da nova terra, irmãos, nós vivemos no deserto. E a grande realidade é que as pessoas estão querendo se apegar à areia e às rochas sem vida do deserto, ao invés de ansiar e de caminhar sem titubear para a terra que mana leite e mel. Veja, quantos de vocês aqui pensam nesse dia? No dia de Deus, no dia do juízo, no dia em que Deus manifestará a sua glória. Quantos aqui pensam nisso ainda? Quantos aqui têm obtido consolo e conforto diante das dificuldades que aqui sofrem? Quantos têm pensado nesse dia em que será revelado quem são os verdadeiros filhos do Altíssimo? Será que você tem pensado nisso? Será que você tem se contado como aqueles que Judas fala, que se apresentarão exultando, gritando de alegria? Você consegue imaginar isso? Você se vê entre esses imaculados, como descreve o Apocalipse, com vestiduras novas, brancas, mais alvas do que a neve, porque foram lavadas no sangue do Cordeiro. Meus irmãos, quantos de vocês têm pensado nisso? Têm pensado na eternidade? Eu gosto daquilo que diz João Flavel, quando ele fala que as riquezas, as honras, as relações e os afetos que nós nutrimos nessa vida somente se tornam bons de fato quando a face de Cristo sorri sobre nós através delas. Mas se a face de Cristo não está presente nessas coisas, todas essas coisas nada mais são do que trivialidades vazias e tolas. Se Cristo não for o pão do qual você tem fome, a água da qual você tem sede, a veste a qual você almeja se vestir, se Cristo não for tudo em sua vida, ou se isso lhe causa incômodo, esse dia que virá, veja, o dia de Deus não será um dia de exultação para você, mas de infortúnio e terrível sofrimento. Terrível sofrimento. Portanto, se arrependa hoje do que você tem feito, pois só há um único Deus, irmãos,
que é vivo e verdadeiro. E como diz Judas, no versículo 25, veja, é nosso Salvador. Veja aí, versículo 25, ele diz, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Ele é o único Deus, irmãos, aquele a quem compete única e exclusiva adoração. Note aí que essa expressão, único Deus, ressoa a confissão de Deuteronômio 6, versículo 4, a qual todo israelita tinha muito bem gravada na sua mente. E que, infelizmente, muitos de nós não têm. A confissão que desde a mais tenra idade as crianças judias possuíam em seus lábios e que muitos dos nossos filhos não sabem do que se trata. Infelizmente. A confissão a qual todo israelita orava diariamente. A confissão que de cara se contrapunha contra o mundo dos ímpios, contra os seus inúmeros deuses, adorados pelas nações em torno de Israel, o qual a Escritura deixa bem claro que não passavam apenas de ídolos mudos. Em contraposição, o testemunho de Israel era: o Senhor é o nosso Deus, único Deus. E esse Deus de Israel, irmãos, era insultado pelos inimigos. Era desprezado. Era achincalhado. Hoje, por acaso, diferente. Hoje, por acaso, há algo diferente. É por isso que Judas acrescenta, irmãos, nosso Salvador. Ele não apenas é o único Deus, como se fosse uma pessoa distante, intocável, inacessível. Não, é por isso que Judas acrescenta, Salvador nosso. Esse único Deus é nosso Salvador. Nosso Salvador. Veja, para os hereges a redenção não era importante, pois não reconheciam a insondável profundeza da culpa e perdição humana. Eles negavam que o homem estivesse totalmente depravado, que todas as suas faculdades tivessem sido afetadas pelo pecado. Aliás, eles nem criam em pecado. Eu pergunto, irmãos, alguma coisa mudou daqueles tempos para cá? Acaso os ímpios não continuam fazendo as mesmas afirmações? O que importava para esses falsos mestres era a posse do Espírito e o conhecimento. Querem que eu diga qual é a linguagem que se utiliza hoje? Energias positivas igual a amor. Amor igual energias positivas. Espírito. Algo que eu não posso ver, mas que eu só posso sentir. E o conhecimento, a ciência que determina a verdade. E buscam a todo instante esvaziar a mensagem da cruz. E tem muitos dentro das igrejas
carcomidos por esse terrível mal. Faça um teste. Pergunte para outros crentes qual a mensagem da cruz. Escute o que eles dizem. E não se surpreendam com os absurdos. Pergunte, irmão, qual é a mensagem da cruz? Não fiquem surpresos com as respostas que forem dadas, que não tem absolutamente nada a ver com a cruz. E é exatamente por causa desse esvaziamento da mensagem da cruz que nós, Igreja de Cristo, deveríamos perseverar, erguendo o pendão da verdadeira mensagem apostólica, proclamando a verdadeira palavra da cruz, testemunhando e exaltando a Deus como o Salvador mediante Jesus Cristo, o Rei de todo o universo. E aqui nesse ponto, veja, o autor explicita algo historicamente importante. Porque, independentemente de como Judas se posiciona aqui perante a lei, e aí um comentário pessoal, ele era irmão de Tiago, irmão de Jesus. Então, certamente, ele pensava e vivia de modo fiel perante a lei do Senhor. Mas isso não o impediu de captar e preservar o cerne do Evangelho, como cristão judeu que era. E é por isso, então, que ele ressalta aqui nessa sua doxologia. Porque ele ressalta não o fato do único Deus verdadeiro ser o doador da lei, mas que o único Deus verdadeiro é o Salvador nosso, mediante o seu unigênito, Jesus Cristo, nosso Senhor. Logo, em qualquer ocasião, eu e vocês só podemos falar de Deus como concomitantemente santo e misericordioso, juiz, mas também redentor, salvador nosso. Porque se dissociamos um aspecto do outro, teremos tão somente um Deus de nossas próprias ideias e concepções, e não mais o Deus real e vivo de sua revelação. Um Deus que é justo e que é santo, mas que é gracioso e misericordioso. Judas certamente não tratou de contradições quanto a esses assuntos aqui. Mas certamente, meus irmãos, ele testemunhou da seriedade e da bondade de Deus. Exatamente como Paulo fazia diante dos gentios. Lembra? Romanos 11, 22. Paulo diz assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Justiça, santidade. Para com os que caíram, severidade. Mas olha o mesmo Deus sendo apresentado. Mas para contigo que crê, a bondade de Deus, se nele permaneceres. De outra sorte, tu também serás cortado. A esse Deus, diz Judas, de forma precisa, glória, majestade, força e poder. Seria estranho se nós pretendêssemos aqui constatar por nós mesmos que ao Senhor cabe ou deve pertencer a glória. Porque o termo grego para glória, que é doxa, não é derivado de Senhor. Mas como nós já dissemos aqui, irmãos,
é esplendor de luz. É por isso que os apóstolos vão dizer que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. O segundo termo que ele usa aqui é majestade, megalocine, majestade ou eminência. E é interessante que é um termo usado somente ao Senhor aqui no Novo Testamento. Força e poder não têm a mesma semelhança de significados como em nosso idioma. O termo aqui, a palavra kratos, designa inequivocamente a força, especialmente em sua aplicação ativa. E o termo poder, exousia, enfatiza a autoridade, ou seja, a liberdade que ele tem para fazer uso desse poder. Logo, Deus tem o poder, irmãos, o qual aplica livremente, sem que ninguém possa questioná-lo. E tudo isso sempre pertenceu a ele. É por isso que ele vai falar antes, agora e depois. A palavra que é utilizada aqui são os éons. Ou seja, pertencia isso a ele antes de todas as eras, de todos os tempos. Pertence a ele agora. E continuará a pertencer por todos os séculos, todas as eras por vir. É uma característica do pensamento israelita não focar fundamentalmente, como o grego, por exemplo, degraus, digamos assim, ou andares, do tipo céu, terra, mundo dos mortos, ou imanente transcendente. Não é uma característica do pensamento israelita. Israel pensa de uma forma histórica, irmãos. É por isso que o salmista, quando compõe o Salmo 46, ele olha para o passado para confortar o seu coração pelo que Deus já fez. Então ele sabe o que Deus pode fazer agora. Ele olha para a história. Ele olha para a história. Ele olha para o Deus eterno, que vive antes de todos os tempos e no tempo. E nele residindo toda a plenitude de tudo aquilo que lhe cabe. Porque não existe uma história de Deus, mesmo que Deus participe de uma forma mais intensiva em todos os acontecimentos das eras, tornando-se sem dúvida um Deus da história. Por isso é que quando nós ignoramos esse fato, o insultamos. Quando sua igreja cai em aflições e confusões, quando nós passamos por tribulações, veja, nada disso afeta o seu ser, nada disso afeta o seu esplendor, nada disso afeta a sua luz, nada disso afeta a sua majestade, sua força, seu poder, sua liberdade, nada disso afeta. Mas nós somos afetados por nossa incredulidade e tolice. E não queremos enxergar esse Deus. E de achar nele força, conforto, consolo, esperança. Já prestou atenção nisso, irmãos? Isso que Judas está falando aqui, esse louvor dedicado a Deus aqui, como isso é reconfortante para as nossas almas. Como isso é consolador para uma igreja atribulada. Pense naqueles irmãos do primeiro século, do segundo século, que enfrentavam a morte,
mais atroz, dos modos mais atrozes que possam existir, exatamente com essa certeza, de maneira a não duvidar, a não titubear, a se esconder, mas a confessar publicamente. É porque eles criam asseveradamente que o seu Deus, o nosso Deus, era um Deus glorioso, majestoso, soberano, antes das eras, agora e eternamente. E por isso não temiam a boca das feras, a serem mortos, dilacerados por leões e outros animais selvagens. É por essas realidades que não temiam a morte, de serem presos e decapitados, de perderem seus empregos, de serem rejeitados por suas famílias. Era exatamente porque essas verdades lhes enchiam de esperança e força para enfrentar qualquer adversidade. O Novo Testamento não fala de uma eternidade, irmãos, abstrata. Fala de uma eternidade que é real. E que certamente não há ilustrações suficientes que possam retratar a riqueza desse fato. Tem um hino muito antigo que diz que a eternidade é tempo sem tempo, espaço sem espaço. Portanto, você que vive aflito, você que vive preocupado, você que é temerário muitas vezes em como agir, não tenha dúvidas do que fazer. Não tema o que pode lhe acontecer. Mas saiba que o seu Deus, o único Deus, que permanece sendo o mesmo de geração em geração, era após era, é quem te guarda, é quem te salva. E será aquele que fará resplandecer a sua gloriosa luz naquele dia e lhe dará uma coroa gloriosa de vitória. Judas conclui então a sua doxologia com o responsório. Amém. Um termo hebraico derivado da raiz amã, que significa estar firme. É uma declaração de confirmação de que estamos firmes, de que certamente aquilo acontecerá. É uma resposta de fé. O que Judas afirmou no louvor de sua doxologia, irmãos, é portentoso e transcende toda a nossa imaginação. E o seu amém ao final é a confirmação de todo o seu conteúdo. Que nós também possamos ecoar esse amém hoje, nos apropriando assim de tudo que Judas precisou escrever aos seus destinatários originais, com necessidade
por incumbência do Senhor. E que o Senhor nos esforce a isso, para o louvor de sua glória. Vamos orar? Senhor Deus, bendito e santo é o teu nome. Obrigado por tua palavra pregada aos nossos corações nesta manhã, Senhor. Obrigado por esses dias em que podemos expor toda essa preciosa epístola. E nos ajuda, Senhor, a confirmar aquilo que tu nos ensinaste ao longo das exposições. Que seja teu, Senhor, o nosso louvor. Que seja tua, Senhor, toda a glória. E que em ti achemos o conforto, o consolo e a força que necessitamos para viver de modo a glorificar o teu nome. Nos livra do mal, Senhor, em nome de Jesus. Amém.